Pronto, para alterar esses nomes aqui que não foram traduzidos, né, o que nós vamos fazer? Vamos lá no nosso HTML, na tag placeholder, é só substituir eles aqui. Vamos deixar e-mail, e aqui vai estar password, vamos estar senha. Pronto, salva, atualiza, que ele vai modificar aqui. Então já está aí tudo tranquilo. Só que agora nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos conectar essa tela de login com o nosso banco de dados. Como nós vamos fazer isso? Da seguinte forma. Primeiro a gente vai pegar aquele arquivo que nós temos de conexão com o nosso sistema de questões. Então onde é que ele está? É só ir lá no sistema anterior que você fez, que inclusive já está aqui, né? Sistema de questões, e pegar esse arquivo bem aqui. Salvar.php, vai estar lá aquela parte de conexão com o banco. Então, você vai copiar só isso, ó. O nome do nosso banco, da atividade anterior, é o mesmo banco. Vou pegar aqui, só copiar, Ctrl C, e vou criar aqui na estrutura do meu sistema, lá na nossa pasta do nosso sistema de questões, vou criar uma nova pasta chamada BD, só para o banco de dados. E aqui vou criar um novo arquivo, que vai ser nosso arquivo PHP, copiar aqui Ctrl V, copiar o restante, que só que nos interessa essa parte, ó, da conexão e aqui das variáveis do banco. Então Ctrl C aqui também, já posso fechar e Ctrl V. Aqui vou fechar a tag PHP, beleza. Vou chamar de conexão. Conexão.php, que eu vou salvar dentro da pasta BD. Vou até renomear isso aqui para ficar melhor, só para conexão, não tem problema. Conexão, é servidor, password, aí vou alterar aqui também, né, para conexão, para ficar aí tudo igual. Isso aqui pronto. Nós vamos já utilizar quando a gente for fazer a tela de login. Agora, feito isso, nós temos aqui nosso arquivo do banco, né, para conectar ao banco. Nós vamos ter que criar o arquivo.php, que vai ter o cadastro do e-mail, o cadastro da senha da nossa tela de login. Como é que nós vamos fazer isso? Primeiro nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar uma nova tabela no nosso banco. Você lembra que a gente utilizou na prova anterior, tinha feito lá o banco prova, né? Esse é nosso banco, aí tinha a tabela de questões. Eu vou criar aqui, como eu já criei nesse exemplo, tem a tabela aqui tem um banco chamado usuário. Feito isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar para vocês esse código em SQL, só para vocês copiarem, do jeito que está aqui, ó. Vamos criar uma tabela no banco prova chamado usuário. Ela vai ter um ID, auto-increment, vai ter um campo chamado usuário, um campo chamado senha, e a chave primária é o ID. Feito isso, vamos fazer isso, ó. Copiar, Ctrl C, e vir bem aqui, lá na parte de SQL. É só fazer assim, Ctrl A, apaga, Ctrl V, e vem bem aqui, ó, e executa, que ele vai criar a nova tabela. Beleza? Vai criar essa tabela aqui, a tabela usuário. Então, vou sair aqui, beleza, vai ter a tabela, vai criar essa tabela com esses três campos, usuário ID, usuário e senha. E o que é que você vai fazer? Depois de feito isso, você vai de novo, você vai lá no banco, acessa ele aqui, aí vai lá perceba que está bem aqui na tabela usuário, né, que a gente acabou de criar. Você vai copiar esse outro código. Esse outro código aqui, ó. Você vai dar o Ctrl C, que ele vai inserir um usuário no seu banco com login e senha. Ctrl A, apaga aqui, Ctrl V, e vai ter aqui. Perceba que tem esse campo, ele está aqui em branco, né? O que é que acontece? Deixa eu só causar aqui, fica melhor. Ele está em branco. Quando a gente salva em um banco de dados, quando a gente cria a senha em qualquer cadastro em um banco de dados, ele não salva a senha assim, ó, em texto limpo. Ele salva a senha em o que a gente chama de código MD5, que é um código de hash, criptografia em hash, isso aí envolve parte de segurança. Então, como é que eu faço para isso? Você vai digitar lá a senha, por exemplo, 1, 2, 3 do usuário na sua tela de login. Você digitou aqui 1, 2, 3, 4. Aí você digitou isso. No banco, ele não salva 1, 2, 3, 4. Ele salva justamente isso aqui que nós vamos utilizar, que é MD5 hash. Você vai pesquisar no Google, MD5, pode digitar aí
MD5 Generator, gerador, ou só MD5 hash, aí vai ter lá a calculadora. Vai aparecer esse sitezinho aqui, ó. Só esperar carregar. Vai aparecer esse site que ele faz o quê? Converte qualquer string em um código que a gente chama de código hash utilizando esse algoritmo MD5. Basta saber isso, não precisa entrar em detalhes não. Então, por exemplo, você quer salvar a senha do usuário lá chamado 1234. E você vai fazer aqui, generate. Ele vai te gerar o código hash referente a aquela senha que você colocou. Então, essa senha no banco fica salva assim. Então, como é que você vai fazer? Ó? Você vai copiar esse código, lembra, sem os espaços, sem nada, só o código completo, e vai colocar lá no nosso código SQL. Então, você vai inserir no banco esse código aqui. Então, inclusive, eu posso até fazer aqui para ver como é que fica. Né? Vou lá e go. Pronto. Vou lá na minha estrutura, no browser, aliás, e vou ver aqui, ó, já tinha outra senha cadastrada, e vou cadastrar aqui. Perceba, ó, que está igual, né? Por quê? Porque eu coloquei na senha anterior também, porém com login diferente, é a senha 1234. Então, para todo o código, o mesmo código vai gerar o mesmo hash. Só isso que vocês precisam saber. Então, vai lá no site, bota a senha que você quiser, e se lembre, quando você for digitar o login, você vai digitar justamente isso, 1234. Você não vai digitar aquele código hash lá, porque não vai funcionar, certo? Então, você vai fazer isso, para salvar no seu banco de dados o hash. Isso é uma questão de segurança. Feito isso, criou a tabela chamada usuário, com os campos usuário ID, usuário, senha, disponível naquele código JavaScript não, SQL que eu disponibilizei e vou disponibilizar para vocês. O nosso usuário e senha está criado. Só que agora tem que criar um código, uma página ou um arquivo.php que vai ser responsável por fazer essa validação do que está no banco com o que está na nossa página de login, o e-mail e a senha. Então, para isso, nós vamos já criar aqui na próxima aula, vendo aqui por básico essa parte aqui de geração de código hash e criar a tabela usuário no nosso banco de dados prova e inserir um usuário. Beleza? Então, fica aí já por enquanto por essa aula.